Olá, este é o primeiro vídeo do meu canal e o meu objetivo aqui é simplificar a programação e fazer com que pessoas que ao menos escreveram uma linha de código ou que nunca tiveram contato com a programação consigam entender esses conceitos que eu iria abordar hoje. E um dos principais conceitos dentro da ciência da computação é a lógica de programação. E todo programador, antes de pôr a mão no código, deve entender esse conceito inicial para que as coisas façam mais sentido futuramente. Então, eu vou tentar ser o mais breve possível e isso é o suficiente. Uma pessoa que nunca programou, esse é o melhor tutorial possível. Então, vamos lá. O que é programação? Programação é como ensinar o computador, assim como nós ensinamos uma criança. Para ensinar uma criança, a gente conversa com ela e ela responde para a gente: Ok, mamãe, entendi. Então, isso ocorre uma comunicação e uma maneira de ensinar o seu filho o que é certo. Assim com o computador. Nós ensinamos o computador, mas não usamos a mesma linguagem que falamos no dia a dia. Não usamos a linguagem humana, e sim a linguagem de programação. E essa linguagem de programação, ela tem uma sintaxe. E o que seria essa sintaxe? Bem, basicamente é o jeito que escrevemos essa linguagem, o código, é a escrita da linguagem. E podemos associar com a nossa própria linguagem humana, sendo ela o português, o inglês, o italiano, qualquer linguagem humana, porém não usamos esse tipo de linguagem para ensinar o nosso computador, mas sim uma linguagem de programação específica. E quais são elas? Eu tenho uma lista aqui de algumas linguagens de programação. Temos JavaScript, Java, C Sharp, C, C++, React, React Native e SQL, enfim. Bem, enquanto conversamos, acabou de ser criada outra linguagem. E essa, esse aqui é o problema. Quando eu comecei a programar, eu senti muita dificuldade de focar em uma linguagem e começar a estudar para valer. Porque existem muitas linguagens. E a verdade nua, crua, é simples. Nunca vamos aprender tudo. Nunca vamos ser bons em todas as linguagens existentes, porque elas são criadas a toda hora. Nós, humanos, criamos linguagens e elas vão ser criadas ao passar que a tecnologia se evolua. Então, é uma área que tem que estar em constante evolução. E isso aqui é a magia de tudo. Então, aqui tem o nome de algumas linguagens que talvez não façam muito sentido para vocês, mas isso não importa, porque o conceito mais importante para entender dessas linguagens aqui e das linguagens de programação que nós conhecemos, ou que vocês vão conhecer futuramente, é que elas resolvem um problema. Por exemplo, JavaScript, você não precisa entender o que é o JavaScript, não por agora, mas você entende que ele resolve um problema. O C, ele resolve um outro problema, talvez de uma maneira um pouco mais complicada do que o JavaScript, mas ele resolve aquele problema em uma ocasião especial. Então, a lição de casa fica: todas as linguagens resolvem um problema específico, talvez não muito produtivo, outras mais produtivo. Então, é essa a definição mais importante: resolução de problema. Então, vamos fechar aqui. E o que são algoritmos? Isso aqui é um termo muito importante dentro da lógica da programação como um todo, é entender como funcionam algoritmos. E em teoria parece um nome complicado, mas na prática é simples. E podemos entender algoritmos como passo a passo, assim como nós temos vários eventos, ações que tomamos no nosso dia a dia e são considerados um algoritmo, uma sequência de eventos para resultar em algo. Então a gente tem um exemplo bem besta aqui do dia a dia, mas que faz total sentido na prática, que, por exemplo, para a gente levantar, quando a gente
tá querendo acordar, para se levantar, nós precisamos tomar algumas decisões. Alguns eventos precisam ocorrer para resultar nesse levantar, né? E o algoritmo que nós criamos, o algoritmo que nós fazemos todos os dias, e não pensamos nisso, mas é um algoritmo, é o levantar, que basicamente requer alguma sequência de eventos, que são tirar a coberta, fazer o esforço físico para se levantar e pegar o chinelo. Aí fica a parte, mas esses dois são fundamentais. Você tirar a coberta e levantar. Ou apenas só levantar. Mas, enfim, o conceito é esse, né? É uma sequência de eventos para resultar em algo que é o levantar. Eu tenho um outro exemplo aqui, que é um talvez mais simples e mais prático. Enfim, os dois são práticos, mas esse talvez seja mais interessante. Por exemplo, se você gosta de fazer um bolo, para a construção de um bolo nós precisamos dos ingredientes. E os ingredientes seguem um passo a passo. Você precisa colocar 1 litro de água, não sei quantas gramas de um produto. Isso é um passo a passo para criação de um bolo ou algo que você queira fazer. Isso requer um passo a passo. Aqui eu coloquei para fazer um bolo, precisamos pegar o liquidificador como um todo, algo para a gente mexer o nosso bolo, a farinha, que seriam os ingredientes, e etc. Então, tudo isso aqui é um passo a passo para a criação de algo. E isso que acontece na programação. Nós temos uma sequência de passo a passos para resolver um problema no final. E esse aqui é o conceito. Temos agora um outro termo que é muito popular hoje em dia. Antigamente, talvez eles não usavam essas denotações para se referir a essas duas áreas de estudo, mas hoje é bem comum, né? Temos até um outro que é full stack, né? Que seria uma pessoa que domina essas duas áreas aqui, mas antes de falar esse full stack, nós vamos falar o que é cada uma, né? Beleza. O que é front-end? Se a gente traduzir, ficaria algo em final, frente, não sei, não faz muito sentido a tradução, mas o que importa pra gente aqui é o conceito. O front-end é o que o usuário acessa, ou seja, nós usuários acessamos plataformas, seja ela Spotify, iFood, Uber, tudo aquilo que a gente vê é o front-end da aplicação. Aquele software tem aquela aparência bonitinha e tudo isso foi criado pensando na experiência do usuário e como a gente vai interagir com ela. E tudo isso está dentro do front-end da aplicação. É a beleza do site e é o que a gente acessa. Nós podemos pegar um exemplo prático mesmo, já sendo bem prático a explicação, só para fazer mais sentido. Se a gente entrar aqui, por exemplo, no site do Spotify, supor que você queira baixar o Spotify no seu computador, a gente entra aqui no site do Spotify e toda essa beleza que a gente vê aqui, ó, quando a gente passa o cursor aqui, ó, aparece esse verdinho aqui, ó, uau! Tudo isso é o front-end da aplicação. É o que o usuário interage, ó, se quiser acessar as redes sociais dele, ó. Toda essa beleza é o front-end, né? Só que quando a gente quer fazer algo aqui, por exemplo, baixar, tudo isso aqui é considerado estático, né? É estático. Se a gente não colocar um back-end, que é o nosso segundo conceito aqui, né? O back-end, deixa eu ir um pouquinho mais para baixo aqui. Ops. O back-end é o lado do servidor da aplicação. Os dois interagem entre si, então quando a gente for aqui no Spotify e a gente quiser baixar isso daqui, quando a gente clicar em baixar, ele vai no back-end do Spotify, dos desenvolvedores que estão lá trabalhando, e vai retornar para a gente, né, o, o arquivo de download, né, do Spotify. Então, se a gente clicar, se não tivesse um back-end dessa aplicação, ó, cliquei aqui só para exemplificar, ele vai no back-end da aplicação e retorna para a gente isso daqui. Então, se fosse só um front-end, isso aqui não faria nada, né? Mas precisamos de um back-end para
para controlar o nosso front-end. Então, os dois trabalham entre si. E dentro da profissão, nós temos a pessoa full stack. Então, é aquela pessoa que tem o domínio dessas duas áreas. Então, é o cara que fica tanto a parte do design, né, do front-end dessa aplicação, quanto do back-end de todos aqueles dados que são retornados para o usuário aqui. Então, é basicamente isso. Deixa eu fechar aqui. E, e por último, nós temos esse tópico final, que é bem intrigante. Eu senti muita dúvida quando eu comecei a programar. Eu sou iniciante, eu estou aprendendo junto com vocês, né? E o intuito desse canal foi justamente para me ajudar e acabar ajudando o ecossistema de pessoas que estejam interessadas em programar também e entender mais de uma maneira simples, né? E qual linguagem realmente começar a programar? E essa é uma dúvida bem complicada, né? Sendo que eu já mostrei uma lista para vocês de milhares de linguagens que existem e são criadas diariamente. Então, qual linguagem programar e gastar o meu precioso tempo? Bem, as linguagens que eu comecei e eu recomendo, e o conceito que você precisa entender aqui é, você precisa entender o seu momento. Eu, como um iniciante, eu percebi que o meu momento é de entender a lógica de programação e como uma linguagem funciona. Porque depois que você domina uma linguagem, você acaba despertando outras linguagens e se torna mais fácil entender. Então, uma linguagem básica que eu recomendo é o JavaScript. E essas duas aqui eu não vou falar por agora, mas já que está aqui, né, vamos falar, enfim. Bem, essas duas aqui não necessariamente são linguagens de programação, elas não requerem uma lógica, né, vamos dizer assim. O HTML, ele é a tradução, a sigla aqui é Hypertext Markup Language, que é uma linguagem de marcação de texto, hypertext, enfim. Então, como a tradução já supostamente diz, é uma linguagem de marcação. Então, não é uma linguagem de programação que requer uma lógica para você resolver um problema. Por exemplo, se você quiser escrever um HTML, que é o que o navegador compreende, né? Todo navegador entende o HTML. Se a gente entrar, por exemplo, aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui na prática melhor. Se a gente clicar em inspecionar elementos, né? Abre essa tela bonitinha aqui. Então, tudo isso daqui faz parte do front-end, que tá o HTML aqui, ó. Então, se a gente quiser editar, se a gente quiser um H1, por exemplo, a gente só escreve um H1, que significa uma tag de header, tag de, de texto, de cabeçalho, né? Então, se a gente quiser escrever Spotify é legal. Pay. Então, a gente modificou aqui tudo isso usando um H1. Então, a gente não precisa de uma lógica para resultar nesse Spotify legal, né? A gente só vem aqui, escreve essa tag H1, fecha ela aqui e escreve o que a gente quer. Então, não requer uma lógica, né? E o CSS é o estilo. Então, isso aqui, ó, é o CSS, ó. A gente tem um font weight da aplicação, né? A gente tem um espaço entre as letras, tudo isso é a estilização que a gente dá para o nosso HTML. Então, isso aqui é bem legal. Não precisamos ir muito a fundo nisso, futuramente nós podemos entender mais, mas o mais importante dessa aula aqui é entender os conceitos, e é basicamente isso. Bem, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários que eu vou tentar responder vocês. E o intuito desse canal é para me ajudar e talvez, possivelmente, esse canal chegar a um nível de outros desenvolvedores ou pessoas que apenas querem aprender algo novo e entender esses conceitos de uma maneira mais simples, né? E obrigado por assistirem e vejo vocês em um próximo vídeo. Bye, bye.